Fala galera, meu nome é Alcinei e estamos de volta com mais uma aula do nosso canal Excel Descomplicado. E na aula de hoje eu vou te ensinar a criar uma planilha de gastos diários, onde você vai estar inserindo seus gastos diários e ao final do mês o Excel vai te dar um relatório com o gasto mensal todo detalhado. Como assim? Ele vai te dizer quanto você gastou, total que você gastou no mês. E vai te dizer também quanto você gastou com supermercado, quanto você gastou com farmácia, quanto você gastou com combustível, quanto você gastou com água, com energia. E assim por diante, certo? Nós vamos fazer tudo isso usando simplesmente a fórmula Soma-Se. Hoje você vai aprender a criar a fórmula Soma-Se, ok? Então, sem muita enrolação, rola a vinheta. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou estar ensinando a você a criar uma planilha de gastos diários. Como eu falei, você vai estar alimentando essa planilha diariamente, certo? Se você for ao supermercado, você colocou lá quanto você gastou no supermercado. Se for à farmácia, você vai colocar quanto você gastou na farmácia. Isso você vai fazer todo dia durante o mês. Quando chegar ao final do mês, o Excel vai te retornar uma tabela com gastos detalhados e também com o valor total gasto no mês. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso usando a fórmula soma e a soma Soma-Se. A fórmula soma é para ele te retornar o valor total do gasto do mês. Ele vai somar o que você gastou durante o mês. E a fórmula Soma-Se, ela vai te dizer quanto você gastou com cada item. Você gastou quanto durante esse mês? Você gastou quanto com o supermercado? Quanto você gastou com farmácia, quanto você gastou com água, quanto você gastou com energia, quanto você gastou com colégio. Então vamos lá, eu estou aqui com essa planilha para mostrar para você. Aqui você está vendo que eu tenho aqui, dia 1º/7 eu fui ao supermercado e gastei R$55. Dia 1º/7 fui à farmácia e gastei R$13. No dia 3/7 foi o posto, abasteci o carro R$100. Então aqui você vai alimentando isso aí diariamente. Todo dia você fez o gasto, você vem aqui e coloca a data que você fez o gasto, com o que foi que você fez o gasto, o valor do gasto e a forma de pagamento. Só que essa forma de pagamento assim não tem muita importância nas nossas formas, certo? Aqui é só para você ter um controle, saber se você pagou no cartão, se você pagou em dinheiro, se foi carnê, se foi boleto. O interessante para nós aqui é a descrição do gasto e o valor. Por quê? Porque a fórmula vai, por exemplo, vai somar os valores gastos com o supermercado, vai somar os valores gastos com farmácia, vai somar os valores gastos com combustível, certo? Aí você tá aqui, ó, tá vendo aqui nessa gasto mensal detalhado, ó, gastos mensal detalhado. Aqui eu tenho cadastrado supermercado, farmácia, posto de gasolina, shopping, condomínio, água, energia, aluguel, colégio e outros. Mas aí você pode cadastrar o que você quiser. Se tiver um gasto diferente desse, você pode apagar um desse, colocar outro. Interessante para nós aqui é a forma. Então vamos lá, por exemplo aqui, o supermercado, que eu gastei aqui durante esse mês R$800 com o supermercado. Vamos alterar aqui, supermercado. Tá, eu gastei 55 aqui, vou só acrescentar outro aqui, ó. Observe que está 800. Vou acrescentar um aqui no final da linha. Vamos ver, dia 31/7 eu fui ao supermercado novamente. Venho aqui, supermercado, gastei, vamos dizer, 200. Paguei em dinheiro. Pronto, eu vou lá agora, ó. Supermercado, R$1.000. Ele automaticamente já alterou. Tá dizendo que durante esse mês eu gastei com o supermercado R$1.000. E gastei com farmácia 150, gastei com combustível 400, gastei no shopping 430, gastei com condomínio 250, gastei com água 120, com energia 150, com aluguel 500, com colégio 200 e outros gastos extras, né, 336. No final do mês eu gastei, total do mês, R$3.536. Então é isso que eu quero que você faça. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou apagar todas as fórmulas para a gente começar do zero. Apaguei aqui, ó. E observe, quando eu apaguei os gastos, as fórmulas do gasto detalhado, o valor total do mês também apagou, né? Por quê? Porque esse gasto mensal é a soma de todos esses valores. Que pode ser a soma desses valores, como pode ser a soma desses. Só que eu fiz a fórmula com a soma dos valores detalhados. Então vou apagar também a fórmula aqui. Com relação aqui à data, a descrição, os valores do pagamento, eu não vou apagar eles. Por quê? Porque é só o banco de dados. Não tem necessidade de apagar para ter que digitar tudo isso novamente, né? O nosso vídeo vai ficar muito longo. Então esse aqui é o nosso banco de dados. Eu te dei aqui essa planilha. É com a data, a descrição dos gastos, os valores, a forma de pagamento. Eu quero saber, por exemplo, quanto eu gastei com o supermercado.
Seria fácil eu pegar uma calculadora, né, e olhar aqui, supermercado, 55, eu paro na calculadora, 55, vou descer, 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 supermercado, é mais 80, na calculadora mais 80. Só que assim, além de ser muito trabalhoso você sair procurando de um por um, corre de você saltar um e não ver, com tanto nome desse aqui você pode acabar passando por nome do supermercado e não ver. E esquecer de somar, e o Excel não passa despercebido não, o Excel vê tudo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar a fórmula, o nome da fórmula é soma-se. Ele vai somar se. Como é que funciona essa fórmula soma-se? Ele vai somar esses valores, certo? Então, ele vai somar esses valores se nessa linha aqui tiver a palavra supermercado. Depois ele vai, nessa linha aqui, farmácia, ele vai somar aqui esses valores se na linha tiver o nome farmácia. Segundo, terceiro, vai somar se na linha tiver posto de gasolina. Tipo assim, ó. Aqui essa linha tem o quê? Tem aqui, ó, a data, aí tem supermercado, 55. Então, quando eu criar a fórmula aqui na frente do nome do supermercado, o que o Excel vai fazer? Vai somar o valor do supermercado. Então ela vai descer, o Excel vai chegar aqui e ler supermercado, ele vai somar 55, ele vai continuar descendo, 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 descendo. Aí supermercado, ele vai somar mais 80, certo? Aí volta para cá e desce, 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 desce. Supermercado vai somar mais 150. Então o que o Excel vai fazer é isso, ele vai somar esses valores se. Ele vai somar eles somente se tiver a palavra supermercado. Certo? Na coluna C. Na segunda ele vai somar se tiver o nome farmácia. Terceiro, se tiver posto de gasolina. Vai somar se tiver shopping. Vai somar se tiver condomínio. Vai somar se tiver água. Vai somar se tiver energia. E assim sucessivamente. Então vamos lá começar a criar nossa fórmula. Não esqueça que sempre para começar com uma fórmula, eu sempre inicio com o sinal de igual. Então, ó, igual. A fórmula é soma-se. Observe, eu coloquei soma essa e já apareceu soma-se, né? Então pressiona a tecla Tab. Pronto, que ele já completa a fórmula e abre o parênteses, já dá a nossa estrutura, né? Então a estrutura do soma-se é essa aqui, ó. Soma-se é a fórmula. Aí aqui, primeira coisa que ele pede, o intervalo. O intervalo, esse intervalo que ele fala, é onde está o critério. Por exemplo, qual é o critério que a gente vai usar aqui? No caso é supermercado, que a gente quer somar de quem? Supermercado, a gente vai somar esses valores se na linha do valor tiver o nome supermercado, certo? Então o nosso intervalo é onde tem os critérios. Então, onde é que tem os critérios? É, ó, aqui em descrição dos gastos. Então, eu vou selecionar todos eles, ó. Ele vai somar se aqui, ó. Se aqui onde eu estou selecionando. Então, soma se. Se o que? Se aqui, ó, nessa área que eu selecionei, de C5 até C34. Então, se dentro dessa área que eu selecionei tiver quem, ó, o critério, é o ponto e vírgula, né? Aí já pede o critério. Qual é o critério? O critério que eu quero somar quem é, ó, supermercado. Então aqui, como eu quero somar se tiver supermercado, o que eu faço? Eu coloco a palavra supermercado entre aspas. Ou simplesmente dou um clique nessa célula, que é onde já tem a palavra supermercado. Então eu posso fazer isso, ó. Abro aspas e digito supermercado. Fecho aspas. Certo? Esse é o meu critério. Ponto e vírgula. Aí qual o intervalo da soma? Agora eu quero mostrar o intervalo, eu quero que ele some quem? Ele vai somar isso aqui, ó, os valores. Então seleciono todos os valores. Volto lá para mostrar a estrutura para vocês. Então, ó, soma-se, ele vai somar se nesse intervalo, C5 a C34, tiver esse critério, ou seja, supermercado, ele vai somar esse intervalo. Ele vai somar isso aqui, ó. Então, ó, fechei parênteses, teclo enter. Então, ele está dizendo, ó, que no supermercado eu já gastei R$1.000. Agora, o que eu quero deixar bem claro para você. Eu coloquei no critério a palavra supermercado. Tudo bem, não tem erro não, tá? Tudo ok. Só que, se você já assistiu às aulas anteriores, você sabe que eu gosto de criar fórmula. Eu sempre falo, né? Você cria a fórmula na primeira linha, testa, se tiver tudo ok, você simplesmente replica ela, clica e arrasta para as outras fórmulas. Só que se eu arrastar ela aqui, ó, aqui tá certinho, ó, por exemplo, supermercado, eu vou apagar esse valor aqui. Alterou, 945. Se eu botar de novo, 55, R$1.000. Então a fórmula tá ok. Só que se eu arrastar ela para cá, ó, o que vai acontecer? Por que tem um erro? Porque ele está somando aqui só supermercado. Ó. Se você vir aqui na estrutura, ó, F2, ele está somando, ó, de C5 a C34. Se tiver supermercado, ele vai somar D5 a D34. Se eu descer bem aqui, por exemplo, lá para onde tem água, se eu pressionar F2, ó, continua somando supermercado. Ele está somando todos eles, está somando só supermercado. Certo? Ele está somando só supermercado. E outra coisa, pressiona F2, ele está somando de onde? Ó? Ele tá, se tiver o nome do supermercado, dá C5 a C34. Certo? Só que quando eu chego bem aqui, ó, na última, por exemplo, se tiver supermercado, ó, dá C14, ou seja, ele já tá. Essas
Essas linhas aqui já ficaram todas de fora. Por quê? Porque a gente não trancou as células C14, ó, observe. Porque quando eu desci a fórmula, a área selecionada também desceu. O que, que a gente vai fazer? Então, vamos voltar para a primeira fórmula. Pressionar F2 para a gente entrar na estrutura. Nós estamos aqui. Está somando se de C5 a C34 tiver supermercado. Então, eu vou apagar essa palavra supermercado. Certo? Eu vou colocar... Pronto, apaguei supermercado. Vou colocar a célula. Vou apagar tudo aqui. Ó, somar se de C5 a C34, qual é o critério agora que eu quero? O critério é isso, ó, supermercado. Então, eu não vou colocar o nome supermercado, vou colocar a célula onde tem supermercado. Por quê? Porque quando eu arrastar a fórmula, ele vai descer a fórmula de supermercado, vai descer para farmácia, vai descer para posto de gasolina, vai descer para shopping. Eu não vou precisar digitar supermercado, digitar farmácia, digitar posto de gasolina. Por quê? Porque eu já estou colocando a célula e automaticamente a célula vai descer. Quando eu arrastar a fórmula, a célula que faz ligação com ela também vai descer, certo? Inclusive a célula aqui do intervalo. Então essa do intervalo eu tenho que trancar, vocês lembram? Quando eu falei com relação a trancar é para ela não sair do lugar. Mas vamos aqui, vamos fechar ponto e vírgula para a gente dar o intervalo da soma. Deu o intervalo da soma, volto lá e fecho o parênteses. Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos trancar as células que são obrigatórias, que realmente tem que fechar para que a nossa planilha funcione corretamente. Como é que eu faço esse trancamento de célula? Para quem não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que assista a aula do curso da primeira até a última, certo? Para que você não fique perdido. Mas eu vou repetir aqui, o trancamento de célula é o seguinte: quando eu criei essa fórmula aqui na célula H4, certo? Nós estamos criando a fórmula para supermercado. Só que quando eu arrastar essa fórmula para cá, para baixo, para as demais células, eu vou arrastar para supermercado, vou para farmácia, vou para posto de gasolina, vou para shopping, vou para condomínio, vou para água, energia, certo? Só que quando eu arrastar ela, as células também que fazem ligação com ela vão arrastar também automaticamente. Por exemplo, aqui está somando de supermercado, farmácia, posto de gasolina. Quando eu arrastar de supermercado para farmácia, ele não vai começar a arrastar, não vai começar a somar de supermercado, vai saltar, vai começar a somar de farmácia, ou seja, o supermercado vai ficar de fora o primeiro. Vou explicar para vocês direitinho, para você entender. Vou teclar Enter aqui sem trancar ninguém, pronto. Tá ok. Quando eu arrastar aqui, ó, arrastei. O que aconteceu? Vou pressionar F2 para você ver como é que tá a estrutura. Ó. A estrutura está somando se de C5 a C34 tiver G4, quem é G4? Supermercado. Ele está somando quem? De D5 a D34. Beleza, que tá ok. Aí vamos para a segunda, onde é farmácia. Vamos pressionar F2 para ver a estrutura dela. O que aconteceu? Somando-se de C6 a C35, ou seja, já não está mais somando daqui de supermercado. E aqui lá no final está somando uma linha que não tem dados. Então, por isso que a gente tem que trancar essa aqui do C5 a C34, certo? Tem que trancar ela, por quê? Porque a gente quer que desça a fórmula para cá, para as demais linhas. Só que aqui não pode descer. Por quê? Porque o banco de dados que a gente vai somar vai ser o mesmo. Então, a gente vai cancelar aqui, volta lá para a primeira fórmula, F2. Então, ó, supermercado, somar-se de C5 a C34. A gente quer que o C5 desça, ó, quer que ele comece a somar depois de farmácia? Não, a gente não quer. Então, a gente vai, ó, clica aqui no C5, pressiona F4, pressiona no C34, F4. Por quê? Esse banco de dados vai continuar sendo o mesmo para todas as fórmulas. O G4 eu quero que ele desça? Sim. Por quê? Porque assim, nessa linha ele vai somar o G4, que é supermercado. Nessa outra linha vai somar o G5, que é farmácia. Nessa outra vai somar o G6. Nessa outra o G7, que é shopping. G8, certo? Então esse G4 eu não posso trancar, porque eu quero que ele desça. E o intervalo da soma? O intervalo da soma é D5 a D34. Eu quero que ele desça? Não. Por quê? Porque ele vai estar somando sempre, ó, da primeira célula, que é D5, até D34, certo? Então esse aqui a gente vai trancar também. Então, ó, F4, F4, pronto, teclo Enter. Agora sim a nossa fórmula está completa. O que eu vou fazer? Vou replicar ela para as outras células, para farmácia, posto de gasolina. Como é que eu faço isso? Ou eu clico e arrasto, ou simplesmente dou um duplo clique. E realmente agora vamos testar, vamos realmente saber se está ok. Pressiono F2, ó, para conferir. Esse aqui está ok. Está somando. Se de C5 a C34 tiver G4, que é supermercado, pronto. Na farmácia, pronto. Ó, observe, está somando se, ó. Observe, ó, está selecionado aqui, ó, de C5 a C34. E está somando
D5 a D34. E tá somando quem? Se tiver farmácia. Ok. Ó. Não saiu do lugar mais. Nem a coluna da C, do C5 ao C34. E nem do D5 ao D34. E o G6 continua descendo. Ó. Já que era G4, aqui G5, G6. Aqui vai ser G7, ó. G7. Então tá tudo ok agora. G9, G10, G11, G12, G13. Viu? G13, que é outros. Então nossa planilha está ok. Controle de gastos detalhado já está ok. Por exemplo, aqui posto de gasolina aqui. Gastei R$400. Vou alterar aqui, posto de gasolina. Caçar um último posto de gasolina. Eu não gastei R$50 com posto de gasolina. Gastei R$100. Então a gente vai lá, ó. Alterou. Posto de gasolina, 450. Certo? Então, galera. Com relação ao controle de gasto mensal detalhado, está aqui. Eu soma se, ele vai somar se. Se nessa coluna tiver a palavra supermercado, ele vai somar esse valor. Se nessa coluna tiver a palavra farmácia, ele vai somar esses valores. Certo? Vai somar essa coluna. Certo? E o controle, aliás, e o gasto total do mês? O gasto total do mês, você vai simplesmente a forma soma. Somente soma. Certo? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, no lugar que eu quero o resultado, quero somar esses valores. Certo? Então eu vou aqui igual, soma, aí ó, seleciono todos os valores. Ele vai somar de H4 a H13, fecho parênteses, 3.586. Ou simplesmente, ó, 3.586. Simplesmente eu posso igual, soma esses valores, que é para dar o mesmo resultado. 3.586, certo? Porque esses valores são exatamente esses, só que detalhado. Já com, aqui está tudo misturado. Aqui tem dia que você gastou no supermercado aqui, por exemplo, no dia 1º. Veio aqui gastou no dia 9. Veio aqui gastou no dia 23. Certo? E aqui não, já está detalhado. Quanto você gastou com cada item. Com supermercado, quanto você gastou com farmácia, quanto você gastou com posto. Quanto você gastou com condomínio, quanto você gastou com água. Certinho, galera? Pois bem, nossa aula vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Vamos compartilhar nosso vídeo para que nosso canal cresça e essas aulas possam chegar a mais pessoas que, assim como você, estão fazendo uso delas, certo? Valeu, galera. Fui!